Então, eu sou Eduardo e juntamente da minha dupla, a gente vai estar aqui falando sobre o relatório 9 de IOG. O Eduardo e a Mariana, falando sobre o casamento de impedâncias, né, que é o nono vídeo que a gente apresenta para a disciplina. Assim, falando um pouco sobre o casamento de impedância, né, a gente busca um conceito de circuitos elétricos lá do passado, que é a máxima transferência de potência, né? Então, como funciona a máxima transferência de potência? Ela se dá quando a carga ela tem a mesma impedância do que o circuito equivalente de Thevenin. E como a gente passa isso para o âmbito, né, de linhas de transmissão? A nossa linha de transmissão vai precisar ter uma impedância característica igual à impedância da nossa carga. Aí, neste caso, a gente está garantindo que a gente vai ter a máxima transferência de potência. Aí, outro fato curioso que a gente pode estar observando aí é referente à reflexão, que o não casamento de impedância gera uma reflexão. Ou seja, quando a onda bate na carga, a onda volta um pedaço pelo fato de não estar casado. E aí, o que isso pode vir a acarretar, né? Isso pode vir a acarretar em queima de componente e tudo mais. E outro fato é referente a minimizar ruído, né? O casamento de impedância tem um papel nisso aí também. Aí, como a gente classifica um casamento de impedância no momento que a gente vai fazer um projeto, né? Primeiramente, a gente vê sobre a complexidade do mesmo, porque, logicamente, quanto mais simples o circuito, mais viável ele é. E aí, isso aí faz a gente definir a técnica de casamento que a gente vai utilizar e tudo mais. A gente vê a implementação, que aí, nesse caso, né, diz respeito à técnica que a gente vai estar usando para realizar esse casamento de impedância. Assim como a largura de banda, que aí, nesse caso, vai estar falando aí sobre a frequência que a gente quer que o nosso sinal trabalhe. Que aí tem uma questão mais aí da aplicação da nossa linha de transmissão. E, claro, a facilidade de ajuste, que aí é pilar para a logística de qualquer sistema, né? Porque a facilidade de ajuste aí, nesse caso, diz respeito à facilidade que a gente vai ter aí de dar manutenção, de fazer correção, de trocar peça e tudo mais. Aí agora, falando um pouquinho da primeira técnica que a gente vai estar abordando, aí no caso eu vou estar abordando duas e a Mariana mais duas também, eu vou falar um pouco sobre as redes de casamento em L, né? Que é aí uma técnica de casamento de impedância. A figura A e a figura B, elas estão mostrando aí uma impedância JX e uma impedância JB. Em ambos os casos, uma antes da outra, né? Só que o intuito das duas aí, neste caso, é o mesmo. Quando a gente coloca duas impedâncias assim, a gente vai variar a gente tem a nossa impedância de entrada Z0 e a nossa impedância de carga ZL, e elas não estão casadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um JX e um JB de modo a anular as divergências aí entre parte real e imaginária de cada uma das cargas aí para poder casar essa impedância. Então, o L, ele diz respeito aí a esse posicionamento, onde a gente coloca uma carga JX e uma carga JB, formando um L, seja ele em primeiro momento aí na esquerda apontando para a esquerda e no segundo momento apontando para a direita, né? E aí o funcionamento dele é basicamente esse. A segunda técnica que eu vou estar abordando diz respeito ao transformador de quarto de onda e a sua concatenação. Como funciona com um transformador de quarto de onda, né? Ele diz aí que o comprimento da linha de transmissão... Opa, passei um. Que o comprimento da linha de transmissão, ele deve ter lambda sobre 4, né? Que aí nesse caso vai ser a quarta parte do comprimento de onda. E aí neste caso,
essa relação que está sendo mostrada abaixo aí, ela passa a ser verdade. E aí, nesse caso, você tem uma relação ali entre Zin e Zl, e você consegue definir ela a partir de Z0 aí, que nesse caso vai ser referente à quarta parte do comprimento de onda. E a concatenação aí diz respeito à parte imaginária, né? O transformador de quarto de onda em si, ele só é feito para a impedância real. E aí, quando a gente faz a concatenação dele, né, que vai incrementando ele, vai colocando outras partes, ele passa a funcionar também para a parte imaginária. Aí, passando a bola agora para a Mariana, ela vai falar um pouco sobre mais duas técnicas. Bom, e a técnica do single stub, ela basicamente consiste no acoplamento de um stub simples, né, na nossa linha, e a nossa linha, ela precisa poder, né, ser terminada em um circuito aberto ou em curto-circuito. E aí, o que acontece? Esse stub, ele é posicionado a uma distância D, conforme a gente está mostrando nessa imagem aí na tela, da nossa carga. E a gente tem uma linha aí de tamanho I, conforme está mostrado na nossa figura. Então, ó, aqui a linha de tamanho I e o nosso stub é posicionado a uma distância D da nossa carga. E para a gente ter o casamento de... Isso tudo, né? Muito a fim de cancelar toda a parte reativa da impedância de entrada da nossa linha de transmissão. E aí, para a gente ter o casamento de impedância do nosso stub, a gente precisa determinar e projetar, né, tudo de forma para a gente ter menos JBin na entrada do nosso sistema, isso para cancelarmos com o JBin do sistema, de forma a anular esse termo, e a gente ter apenas o Gin, sendo que esse nosso Gin vai ser igual a 1. E aí, a gente tem, né, aí na nossa tela, uma carta de Smith. Para que a gente vai usar essa carta de Smith para o single stub, na nossa parte de projeto e tudo mais? A gente já vem mostrando essa ferramenta, né, que é a carta de Smith, né, na matéria. Há algum tempo a gente já estuda isso. E o que acontece? Quando a gente está tratando, né, de uma linha que está em curto-circuito, como que vai ser? A gente pode, tanto para curto-circuito quanto para circuito aberto, avaliar a admitância desse sistema. E para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar a nossa carta de Smith. E aí, a admitância, né? Quando a gente está se tratando do estudo de uma linha em curto-circuito, ela vai ser determinada avaliando o ponto, né, do lado direito aqui da carga, que a gente tem que a resistência infinita, de forma que, a partir desse ponto aqui do lado direito, a gente desloca até o ponto de admitância que a gente quiser, né, no sentido anti-horário. E já quando a gente está se tratando de um circuito aberto, o que a gente faz? A gente está aqui no lado esquerdo da nossa carta de Smith e a gente desloca sempre no sentido horário. E aí, agora que a gente já apresentou o single stub, a gente pode apresentar o stub duplo também. Que o stub duplo, ele consiste em nada mais, nada menos, né, do que a inserção de dois stubs, como o próprio nome diz. E a gente tem que esse método, essa técnica, né, ela facilita muito a sintonização do L1 e do nosso L2 e a determinação das nossas distâncias D. E aí, né, que agora, o que era antes, a distância D era entre o stub e a carga, agora a nossa distância D, ela é entre os dois stubs. E aí, o que a gente toma como conclusão, né, dessas técnicas que o Eduardo apresentou, sobre isso, a importância do casamento de impedância que o Eduardo apresentou para a gente, das técnicas que nós apresentamos, é que
esse método, né, casar as impedâncias, é extremamente necessário. E a gente acabou vendo aqui formas técnicas que a gente pode aplicar para que ocorra o casamento de impedâncias. E a gente pode entrar mais a fundo posteriormente, né, nos projetos. E algumas ferramentas que a gente já vinha vendo ao longo do curso, né, como por exemplo a carta de Smith, foi muito importante também aqui para o caso do casamento de impedância. Então, muito obrigado, professora, e até a próxima atividade.